Salve, salve, morceguetes e morcegotes, sejam bem-vindos para mais um episódio aqui na Caverna do Morcego, mais um dia de leitura e discussão. Peço perdão para vocês, né? Não teve vídeo mais uma segunda, mas vocês acompanharam, espero que sim, para quem não acompanhou. Eu estive fazendo aí a Feira do Livro, né? Estive trabalhando na Tenda Vermelha com Boitempo, Autonomia Literária, Expressão Popular, Editora Funilaria, Sob Influência e a Editora Vedeta. Então eu passei uma semana trampando. Além disso, para quem acompanhou, eu também passei aí por algumas tretas no PC. Então agora eu tô de mousezinho, agora eu tô de tecladinho, né? Eu falei para vocês, o que zoou foi o painel aqui do teclado. Então também não tinha a possibilidade de usar meu PC até conseguir uma graninha ali para resolver essa situação. Beleza? Mas estamos de volta, vamos continuar com o Kropotkin. Beleza? Então vamos lá. Antes da gente dar os recadinhos, eu queria trazer aqui uma galerinha para dar um recadinho, tá? Vou puxar aqui a galera da ITHA, que aqui, como vocês podem ver, é o Instituto de Teoria e História Anarquista, beleza? E o vídeo com o Cauã William aqui. Do pão de Piotr Kropotkin. Sempre me perguntam assim, qual seria o manifesto do Partido Comunista para os anarquistas, a obra mais importante para os anarquistas? Os anarquistas não têm uma obra análoga ao manifesto do Partido Comunista, porque os seus principais debates e propostas se davam nos congressos sindicais e nos congressos político-anarquistas. Muito importante no período também era a imprensa, né? Todos os grupos políticos utilizavam a imprensa como meio de divulgação política, né? Os jornais operários, republicanos, sindicalistas, socialistas, mas para os anarquistas era muito importante. Às vezes não era só um meio de divulgação, mas também de debate estratégico, tático, mesmo ideológico. Vão ser publicadas várias obras anarquistas, mas muitas delas vão ser cartas, esses debates nos jornais, debates nos congressos sindicais que vão se transformar em várias das obras anarquistas e libertárias que nós temos. Se for escolher uma das mais importantes delas, com certeza essa aqui, ó, Conquista do Pão, de Piotr Kropotkin. Surge de vários debates, exatamente o que estava acontecendo num jornal francês muito importante dos anarquistas e também para o movimento operário, que se chamava Les Révoltés. Então, 1880, vários debates que o Kropotkin vai participar, e aí, né, no início da década de 1890, uma editora francesa vai compilar vários desses textos e vai lançar a primeira edição, em 1892, de A Conquista do Pão. A obra vai ter o prefácio de um militante anarquista chamado Élisée Reclus, que tinha, né, muitos textos aí, era um geógrafo de bastante impacto também no anarquismo. Vai ser muito importante porque ela vai marcar uma fase, né, de um debate anarquista muito importante que passava da centralidade do trabalho, dos coletivistas, para a centralidade na organização social, né, dos debates comunistas dentro do anarquismo. Ele vai falar assim: bastam essas fórmulas ambíguas, tais como o direito ao trabalho ou a cada um o direito integral do seu trabalho. O que nós proclamamos é o direito ao bem-estar, o bem-estar para todos. Essa ideia não era genial, né? Os anarquistas estavam acompanhando, né, as propostas de bem-estar, do bem-viver, né, das comunidades originárias e tradicionais, camponeses, de trabalhadores, né, nesse método de autogestão em várias partes do globo, né, essas manifestações libertárias que já existiam. Só que eles vão colocar isso numa proposta socialista, classista, né, internacionalista também, e essencial para a formulação do socialismo no globo. Na obra, não vai aparecer só o anarquismo como um ataque ao Estado, um ataque ao capitalismo, mas uma proposta de autogestão, de bem viver e de expropriação, né, da terra que foi roubada, dos meios de produção que foram roubados, e o poder político enquanto essa autogestão da classe trabalhadora e de todos os povos. Então vai ser muito importante para esse debate anarquista e também para o movimento operário. Em último lugar,
ela vai ser muito importante também porque ela vai ser traduzida em várias partes do mundo de maneira muito rápida. Então, por exemplo, no final do século XIX, ela já tinha aqui nos jornais operários publicando trechos em português, nos primeiros jornais anarquistas e operários. Ela vai chegar no México, nos povos tradicionais da Barra Califórnia. Ricardo Flores Magón, um anarquista indígena, vai publicar. A teoria fazia, né, essa confluência dessas lutas que eles estavam ali travando. Essa obra do militante teórico intelectual russo vai chegar também em vários lugares antes de vários textos socialistas. Né? No começo do século XX, ele foi traduzido no Japão por um militante anarquista japonês chamado Kotoku Shiusui. Então, vai acompanhar também essas redes transnacionais anarquistas que estavam se construindo em todo o mundo. Esse aqui, A Conquista do Pão, de Piotr Kropotkin. É isso, família. Para quem acompanhou o nosso episódio com o Adriano Escoda, da Biblioteca Terra Livre, viu que a gente falou muito sobre isso, né? Mas eu queria dar um agradecimento especial aqui para a ITHA e para o Caco, né? Para o Cauã, que produziram esse videozinho e fizeram questão de mencionar a gente, mencionar o livro da Biblioteca Terra Livre, tá? Enfim, é uma pessoa que eu já conheci em vários espaços, já troquei muita ideia e tudo. Eu fico muito feliz de ser lembrado nesse sentido, muito feliz mesmo. Então, fica aqui o meu maior agradecimento. E é óbvio, né? Se eu mostrei o vídeo, é para vocês irem atrás, para vocês conhecerem, para vocês seguirem, para vocês acompanharem, tá ligado? É um pouco desse o objetivo aqui, de trazer esse vídeo para a abertura do episódio de hoje. Inclusive porque ele fala sobre os coletivistas, e hoje a gente vai falar sobre os sistemas de salários coletivistas, passando hoje pela parte 1, e no vídeo posterior a gente vai falar sobre a parte 2, vocês sabem, a gente está dividindo assim para termos vídeos mais curtos, vídeos mais concisos, e a gente conseguir entender um pouco daquilo que está sendo debatido nas suas nuances e poder falar um pouquinho mais, tá? Então é isso. Sigam o ITHA, sigam o Cauã. Dito isso, não se esqueçam de apoiar a Caverna do Morcego pelo Pix, podcastmorcego.com, ou pelo nosso apoio coletivo, apoia.se/Caverna do Morcego. É isso que garante que nosso projeto continue. Inclusive, semana que vem eu vou vir para anunciar o próximo livro, a próxima leitura, que é de uma editora, outra editora parceira, que eu espero muito que vocês gostem, tá? Mas isso é pelo apoio de vocês. E lembrando, assim como esse livro, o próximo também vai ser, e os anteriores também são, a gente tem disponibilizado o PDF lá no nosso Drive, que está aqui na descrição. Então você pode dar uma atenção aí, chegar e falar, pô, eu não tenho dinheiro para comprar o físico, não tenho Kindle, como que eu faço? Você vem aqui, entra no Drive e acessa a edição da Biblioteca Terra Livre diretamente do seu PC, do seu celular, tranquilamente, sem BO nenhum. Beleza? É isso. Além disso, queria lembrar vocês de seguirem nas redes sociais, morcego Marcos no Instagram e marcosmorcego.bsky.social no Blue Sky. Temos livro na editora Terra Sem Ambos. O nome do livro é Por uma Implosão da Sociologia, então coloca lá TSA Editora, né, Terra Sem Ambos. Por uma Implosão da Sociologia, está lá. Além disso, também temos trabalho na revista Clio Operária. Você que não conhece, saiu um texto do Anderson Lima essa semana falando sobre a questão da parada LGBT, a maior parada do mundo, que aconteceu esse final de semana aqui em São Paulo. E semana passada teve um texto do Vinícius, né, do Praxis Negra, camarada do coração, a gente sempre fala, né, sobre o MNU, que completou aniversário quarta passada, então praticamente uma semaninha atrás. Dito isso, e antes de encerrar, qualquer livro lá na editora Autonomia Literária sai com 20% de desconto com a hashtag Morcego na Autonomia. Beleza? É isso, é nóis. Agora sim, vamos para a nossa leitura, que já enrolamos demais. Faz tempo que eu não fazia uma abertura longa desse jeito. Eu gosto disso, gosto de trazer participações. E é isso. Então, a gente estava falando um pouco sobre as objeções ao comunismo, né? Falando sobre os argumentos que são levantados contra o comunismo e como a gente faz para driblar eles. Beleza? Agora, a gente vai falar sobre o sistema de salários coletivista. Ou melhor, uma crítica aos coletivistas a partir do Kropotkin. Dizer, em seus planos de reconstrução da sociedade, os coletivistas cometem, em nossa opinião, um duplo erro.
Ao falar em abolir o regime capitalista, eles gostariam de manter, no entanto, duas instituições que formam a base desse regime, sendo o governo representativo e o trabalho assalariado. Então, ele já está elucidando que ele vai criticar tanto o governo representativo, da forma pela qual a gente conhece, dessa democracia fajuta, mas também o próprio sistema de salários. Do que diz respeito ao chamado governo representativo, temos falado frequentemente dele. Continua a ser absolutamente incompreensível para nós que homens inteligentes, que não faltam no partido coletivista, possam permanecer partidários de parlamentos nacionais ou municipais, depois de todas as lições que a história nos deu sobre este assunto, na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Suíça ou nos Estados Unidos. Talvez, como eu sei que boa parte da galera que me acompanha é marxista, né? A França seja o exemplo mais lapidar, já que a gente teve, né, o 18 de Brumário, já que a gente tem Guerra Civil na França, de Marx e Engels, né, principalmente Marx, mas também que a gente fala de dois golpes muito similares, um dado pelo Bonaparte e outro pelo sobrinho do Bonaparte, né? Então, é isso. Enquanto que, por todos os lados, vemos o sistema parlamentar em colapso e, por todos os lados, se levantam críticas aos próprios princípios do sistema, não mais apenas as suas aplicações. Como é que os socialistas revolucionários estão defendendo este sistema condenado a morrer? Então, hoje, que a gente se encontra num ponto de olhar e falar, a galera não quer mais votar, por exemplo, e que a gente olha e fala, caracas, 70% do nosso Congresso é formado por pessoas de setores do comércio, ou imobiliário, ou de mercado, ou de bets, ou de coisas similares a apostas ou intermediações, ou de bancos, setores financeiros, né? Ou setores do agronegócio, ou setores das igrejas, e a gente olha e fala, ai, tá tudo bem. Não, a gente critica isso, né? Só que isso não é uma coisa de agora. Eu acho que essa é a grande questão da importância histórica, da análise histórica, né? De observar o desenvolvimento histórico-social. Para olhar e falar, isso não é uma coisa de 2025, não é uma coisa da extrema-direita tentando enfrentar o governo Lula. Muito pelo contrário, esse é o rastro deixado por essa forma de governo. Beleza? Desenvolvido pela burguesia para enfrentar a realeza, ao mesmo tempo consagrar e aumentar sua dominação sobre os trabalhadores, o sistema parlamentarista é a forma, por excelência, do regime burguês. Oh, vamos lá, vamos grifar isso daqui, gente. Pelo menos essa última frase. O sistema parlamentarista é a forma, por excelência, do regime burguês. Beleza? Os líderes desse sistema nunca sustentaram seriamente que um parlamento ou um conselho municipal representa a nação ou a cidade. Os mais inteligentes, entre eles, sabem que isso é impossível. Através do regime parlamentar, a burguesia procurou simplesmente opor um dique à realeza sem dar liberdade ao povo. Vamos lá, vou grifar de novo. Grifando aqui. Mas, à medida que as pessoas se tornam mais conscientes de seus interesses e a variedade dos interesses aumenta, o sistema não pode mais funcionar. Além disso, os democratas de todos os países imaginam em vão vários paliativos, várias formas um pouco de diminuir, de dar uma acalmada nos ânimos. Tentamos o referendo e descobrimos que não vale nada. Falamos de representação proporcional, de representação de minorias e outras utopias parlamentares. Esforçamos-nos uma palavra em busca do indetectável, mas somos forçados a reconhecer que estamos no caminho errado e a confiança em um governo representativo desaparece. E toda vez que a gente tem um governo progressista, eu acho que isso fica muito mais claro, né? O mesmo vale para o trabalho assalariado, pois, depois de proclamar a abolição da propriedade privada e a posse conjunta dos instrumentos de trabalho, como reivindicar de uma forma ou de outra a manutenção do trabalho assalariado? Né? Quem vai pagar esse salário, já que a propriedade é coletiva? Ou, já que a propriedade é coletiva, por que ter um salário? No entanto, é isso que os coletivistas fazem ao defender o bônus de trabalho. É compreensível que os socialistas ingleses, no início deste século, tenham inventado o bônus do trabalho. Eles simplesmente buscavam harmonizar capital e trabalho. Agora você tem direito a café, agora você tem direito a férias, agora você tem direito a 13º, tudo isso, óbvio, por causa de várias revoltas, né? Por causa de várias lutas. A diminuição do horário de trabalho e por aí vai. Sempre por causa de lutas. Assim como hoje a gente prega não, né? Eu não gosto desse termo, mas hoje a gente fala sobre o fim da escala 6x1. E eu sempre gosto de pontuar. É só o começo do fim da forma trabalho entendida sobre a produção capitalista. Tá?
Eles repudiaram qualquer ideia de tocar violentamente a propriedade dos capitalistas. Então, em troca, você dá certos bônus. Se, mais tarde, Proudhon assumiu essa invenção, isso ainda é compreensível. Em seu sistema mutualista, ele procurou tornar o capital menos ofensivo, apesar de manter a propriedade individual, que ele odiava de coração, mas julgava necessária como garantia do indivíduo contra o Estado. Então, como uma questão tática e não estratégica. Que economistas mais ou menos burgueses também admitam o bônus do trabalho, também não é surpreendente. Pouco importa para eles se o trabalhador é pago em bônus de trabalho ou em moeda, com a imagem da república ou do império. Querem salvar da derrocada vindoura da propriedade individual das casas habitadas, do solo, das fábricas, em todo caso, a das casas e do capital necessário à produção manufatureira. É para manter essa propriedade que os bônus de trabalho servem tão bem. Desde que o bônus de trabalho possa ser trocado por joias e carros, o dono da casa o aceitará de bom grado como o preço do aluguel. Oh, que legal. Enquanto a casa habitada, o campo e a fábrica pertencerem a proprietários isolados, eles terão que ser pagos de alguma forma para trabalhar em seus campos, ou em suas fábricas, ou se hospedar em suas casas. Também será preciso pagar o trabalhador em ouro, em papel moeda ou em títulos trocáveis por qualquer tipo de mercadoria. Vocês entendem que manter a relação de propriedade é manter a forma pela qual esse sistema consegue se comunicar e alienar a gente? É basicamente isso que ele está pontuando e explicando aqui. Mas como defender essa nova forma de trabalho assalariado, o bônus de trabalho, se admitirmos que a casa, o campo e a fábrica não são mais propriedade privada que pertencem ao município ou à nação? Inclusive, não são propriedade mais do Estado, né? São propriedade coletiva. O Estado não é coletividade. E isso é um papo que a gente já debateu muito. A gente tem vários vídeos falando sobre Estado, a gente tem episódios de podcast. Né? Enfim, a gente vai voltar nisso em algum momento, mas é papo mais pra frente. Vejamos mais de perto esse sistema de recompensa pelo trabalho, defendido por coletivistas franceses, alemães, ingleses e italianos. Os anarquistas espanhóis, que ainda se permitem ser chamados de coletivistas, entendem por essa palavra a posse em comum dos instrumentos de trabalho e a liberdade de cada grupo distribuir os produtos como bem entender. Ou seja, os princípios mais comunistas do que coletivistas em si, por isso que eles não estão colocados nessa lista. Eu estou lendo nota de rodapé, tá? Tudo se resume a algo assim. Todo mundo trabalha nos campos, fábricas, escolas, hospitais e por aí vai. A jornada de trabalho é regulada pelo Estado, ao qual pertencem as terras, as fábricas, os meios de comunicação. Cada dia de trabalho é trocado por um bônus de trabalho, que traz, digamos, essas palavras, 8 horas de trabalho. Se eu não me engano, é parte do que vive o regime cubano, não é? Se alguém puder informar aí, mas eu lembro de ler um texto, inclusive eu vou trazer esse texto para o podcast daqui a um tempo, mas se não me engano, utilizam essa questão. Com este bônus, o trabalhador pode adquirir todo tipo de bens nos armazéns do Estado ou das várias empresas. O bônus é divisível, de modo que se pode comprar carne por 1 hora de trabalho, fósforo por 10 minutos ou meia hora de tabaco. Em vez de dizer 20 centavos de sabão, dirá, depois da Revolução Coletivista, 5 minutos de sabão. A maioria dos coletivistas, fiéis à distinção estabelecida pelos economistas burgueses e por Marx entre trabalho qualificado e simples, nos diz ainda que o trabalho qualificado ou profissional terá que ser pago por certo número de vezes mais do que o trabalho simples. Enfim, isso é uma distinção complexa a ser feita, principalmente porque a gente não entra no cerne, que é um pouco do que o Kropotkin traz aqui, de discutir a mudança do próprio trabalho, né? A mudança da própria categoria trabalho, que é uma coisa que entra um pouquinho para frente, e aí vai ter Silvia Federici, por exemplo, criticando a questão de trabalho produtivo e reprodutivo, enfim, você vai ter todas essas questões. Isso é papo para um outro episódio também. Assim, 1 hora de trabalho do médico deve ser considerada como equivalente a 2 ou 3 horas de trabalho do enfermeiro, ou mesmo 3 horas de um limpador de esgoto. Enfim, aí depende do que a gente vai trabalhar como simples e qualificado também, né? Principalmente daquela lógica de trabalho intelectual e trabalho braçal, enfim. São várias coisas que entram, entendeu? É por isso que eu falo que não é tão simples, porque essas definições ainda dizem pouco, ainda mais para o tempo que estava sendo trabalhado, né? Eu acho que hoje a gente tem que ter maior complexidade em relação a isso. O trabalho profissional ou qualificado será um múltiplo do trabalho simples, nos diz o coletivista Greenland, porque esse tipo de trabalho exige uma aprendizagem mais ou menos longa. Outros coletivistas, como os marxistas franceses, não fazem essa distinção. Eles proclamam salário igual. O médico, o mestre-escola e o professor serão pagos, em bônus de trabalho, na mesma proporção que a escavador. 8 horas gastas visitando o hospital valerão tanto quanto 8 horas gastas fazendo terraplanagem ou na mina ou na fábrica.
E aqui eu faria uma coisa interessante, né? Porque, tudo bem, ele está colocando a crítica dele aos marxistas desse ponto. Porém, se vocês olharem, por exemplo, para 1890, o Marx, né, já tinha falecido ali, mas a crítica ao socialismo e ao marxismo francês já era pontuada, né, por eles, assim como aos marxistas alemães, ou ditos marxistas alemães. Enfim, a gente não tinha marxistas, né? Marx era totalmente contra essa coisa. Então, assim, pontos que a gente poderia levantar para olhar e falar, a crítica é válida, mas pegar também os últimos textos e cartas do Marx ajudam a gente a observar muito mais uma proximidade do que uma crítica com o que o Kropotkin está dizendo. Alguns fazem mais uma concessão. Admitem que o trabalho desagradável e insalubre, como de esgotos, pode ser pago com uma taxa mais alta do que o trabalho agradável. Uma hora de serviço de esgoto contará, dizem, como 2 horas de trabalho como professor. Acrescentemos que certos coletivistas admitem o pagamento em bloco por corporações. Assim, uma corporação diria: aqui estão 100 toneladas de aço. Para produzi-los, éramos 100 trabalhadores e levamos 10 dias. Nosso dia, tendo sido de 8 horas, são 8.000 horas de trabalho para 100 toneladas de aço, ou seja, 8 horas por tonelada. Em seguida, o Estado lhes pagaria 8.000 bônus de trabalho de 1 hora cada, e esses 8.000 bônus seriam distribuídos entre os membros da fábrica como bem entendessem. Por outro lado, 100 mineiros, levando 20 dias para extrair 8.000 toneladas de carvão, o carvão valeria 2 horas por tonelada, e os 16.000 bônus de 1 hora cada, recebidos pela Corporação de Mineiros, seriam distribuídos entre eles, de acordo com suas avaliações. Se os mineiros protestassem e dissessem que 1 tonelada de aço deveria custar apenas 6 horas de trabalho, em vez de 8, se o professor quisesse cobrar pelo seu dia o dobro da enfermeira, então o Estado interviria e resolveria as diferenças. Tal, em poucas palavras, é a organização que os coletivistas querem fazer surgir da Revolução Social. Como podemos ver, seus princípios são propriedade coletiva dos instrumentos de trabalho e remuneração de cada um de acordo com o tempo utilizado para produzir, levando em consideração a produtividade de seu trabalho. Quanto ao regime político, seria o parlamentarismo, modificado pelo mandato imperativo e pelo referendo, ou seja, o plebiscito pelo sim ou não, ou pelo não. Digamos, em primeiro lugar, que esse sistema nos parece absolutamente irrealizável. Os coletivistas começam por proclamar um princípio revolucionário, a abolição da propriedade privada, e negam-no, mantendo uma organização da produção e do consumo que nasceu da propriedade privada. Eles proclamam um princípio revolucionário e ignoram as consequências que esse princípio deve inevitavelmente trazer. Esquecem que o próprio fato de abolir a propriedade individual dos instrumentos de trabalho, terras, fábricas, meios de comunicação e capital, deve lançar a sociedade por caminhos absolutamente novos, que deve transformar a produção de cima para baixo, tanto em seus objetivos quanto em seus meios, que todas as relações cotidianas entre os indivíduos devem ser modificadas, tão logo a terra, a máquina e o resto sejam considerados bens comuns. E é isso que eu estou utilizando o Kropotkin para trazer para vocês, né? De tipo assim, gente, as coisas não vão ficar como são. E é uma ilusão acreditar que vão ficar como são. Nenhuma propriedade privada, dizem eles, imediatamente se apressa em manter a propriedade privada em suas manifestações cotidianas. Seremos uma comuna no que diz respeito à produção, campos, ferramentas, máquinas, tudo que foi feito até hoje, fábricas, ferrovias, portos, minas, etc. Tudo será nosso. Nenhuma distinção será feita quanto à parte que toca a cada um desta propriedade coletiva. Mas logo no dia seguinte, estará discutindo minuciosamente sobre a parte que vai tomar da criação das novas máquinas, da perfuração de novas minas. Procurará pesar exatamente a parcela que será devida a cada um na nova produção. Vai contar seus minutos de trabalho e garantir que o minuto do seu vizinho não possa comprar mais produtos que o seu. Entende que, inclusive, uma lógica de competitividade permanece nessa sociedade? Óbvio, imaginada. Tá? Imaginada. E como a hora não mede nada, até porque como as relações sociais de alguma forma vão se alterar, ela não permanece inteiramente competitiva, tá? Novamente, é interessante notar que os coletivistas estão projetando algo e o Kropotkin está fazendo uma crítica em cima de uma projeção para criticar essa projeção, para olhar e falar, ó, a gente não tem que pensar assim, tá? É um pouco disso. Abre aspas. E como a hora não mede nada, pois em uma fábrica um operário pode manejar 6 teares de cada vez, enquanto em outra fábrica ele assiste apenas 2, pesará a força muscular, a energia cerebral e a energia nervosa que terá gasto. Calculará estritamente os anos de aprendizado para avaliar a participação de cada um na produção futura. Tudo isso após afirmar que desconsidera qualquer parte que ele possa ter tido na produção passada. Bem, para nós, é evidente que uma sociedade não pode ser organizada sobre 2 princípios absolutamente opostos, 2 princípios que continuamente se contradizem. E a nação, ou a comuna em que se desse tal organização, seria forçada a retornar à propriedade privada ou a se transformar imediatamente em uma cidade comunista. E aí você se coloca então numa divisão de ou a gente
ultrapassa isso, ou a gente volta para uma sociedade de propriedade privada. E a gente sabe que o capitalismo ele é forte o suficiente para fazer esse retrocesso. Dizemos que alguns escritores coletivistas, parte 3 agora deste mesmo capítulo, beleza? Dizemos que alguns escritores coletivistas pedem que se faça uma distinção entre trabalho qualificado, profissional e trabalho simples. Afirmam que a hora de trabalho do engenheiro, do arquiteto e do médico deve ser contabilizada como 2 ou 3 horas do trabalho do ferreiro, do pedreiro ou da enfermeira. E a mesma distinção, dizem eles, deve ser feita entre qualquer tipo de ofício que exija um aprendizado mais ou menos longo e aqueles mais simples dos diaristas. E aqui é uma falta, novamente, do Kropotkin, né? Eu sinto falta de uma nota de rodapé, de alguma coisa de tipo, ó, principalmente tal e tal pessoa, principalmente tal e tal texto, principalmente tal e tal artigo, principalmente tal e tal texto, principalmente em tal ou tal situação, em tal fábrica, em tal exemplo, em tal relação, porque eu acho que seriam coisas que trariam uma forma mais rígida, como nota de rodapé, não necessariamente no meio do texto, porque é um texto bom de se ler. Não gostaria de alterar isso, mas como nota de rodapé seria bem útil. Pois bem, fazer essa distinção é manter todas as desigualdades da sociedade atual. É traçar, de antemão, uma demarcação entre os trabalhadores e aqueles que pretendem governá-los. É dividir a sociedade em 2 classes bem distintas. A aristocracia do saber, acima da plebe de braços calejados, um dedicado ao serviço do outro, uma trabalhando com seus braços para alimentar e vestir aqueles que aproveitam seu lazer para aprender a dominar a quem os alimenta. Eu tive uma conversa essa semana na Feira do Livro com uma galera que trabalha ali vendendo livros, né? Porque existe uma questão interessante, né? Além do que eu faço aqui enquanto comunicador, que é trabalho, eu também faço essa questão de, por exemplo, vender livros, né? Mas praticamente todo o trabalho que eu faço é um trabalho precarizado. E isso me faz também trazer reflexões, escrever, fazer vídeos, né? Tá aqui conversando com vocês. Ao ponto de que eu não estou na classe de intelectuais, embora eu esteja na universidade. Eu não estou no grupo de uma aristocracia do saber, muito pelo contrário. Inclusive, o traço que eu tento dar na minha dinâmica de leitura, na minha dinâmica de escrita, na minha dinâmica de produção, de militância, né, é justamente de, família, atenção, aqui tem um monte de gente que não escreve, muitas vezes não lê. Porém, trazem coisas que são fundamentais para o que a gente está fazendo. Ou seja, não é o ler que ensina a gente a fazer essas coisas. O ler ensina a gente a direcionar alguns caminhos, a aprender com os erros, né? A olhar o que veio antes, a entender a dinâmica histórica e social para que nossa ação não seja uma ação isolada, inclusive do tempo, né? Para que nossa ação ela faça parte realmente de um projeto político, que ela dê uma estrutura e que a gente entenda exatamente o que a gente está enfrentando. Meio que isso. Então, é aquilo, né? Você tá numa corrida, pulando, desviando de galho e tal, não sei o que, blá, 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 e os livros eles vão dando bônus, né? Meio que é essa mesa, assim. Aí uma corrida não necessariamente em linha reta, diga-se de passagem, porque inclusive quando eu falo, né, dessa questão de tempo histórico social, eu não falo necessariamente de passado, presente e futuro num traço direto, mas num traço com seus contornos, voltas, idas e vindas, e reviravoltas, e circunferências e por aí vai. Enfim, espero um dia elaborar isso para vocês, mas talvez seja algo que tenha que ficar realmente mais uma percepção social do que algo escrito metodologicamente avaliado. Enfim. Papo para outro dia também. Então, eu tô viajando um pouco aqui com vocês, tá? E ainda retomar um dos traços distintivos da sociedade atual e dar-lhe a sanção da revolução social. É estabelecer em princípio um abuso que hoje se condena na velha sociedade que está em colapso. Sabemos o que nos será dito. Eles nos falarão de socialismo científico. Citarão os economistas burgueses e também Marx para demonstrar que a escala de salários tem sua razão de ser, pois a força de trabalho do engenheiro terá custado mais à sociedade do que a força do trabalho do limpador de esgoto. De fato, os economistas não tentarão nos provar que, se o engenheiro recebe 20 vezes mais do que o pulseiro, é porque os custos necessários para fazer um engenheiro são maiores do que os necessários para fazer um pulseiro? E Marx não afirmou que essa mesma distinção é igualmente lógica entre vários ramos do trabalho manual? Ele tinha de concluir assim, pois havia adotado a teoria do valor de Ricardo por conta própria e sustentava que os produtos são trocados na proporção da quantidade de trabalho socialmente necessária para a sua produção. E aí, vamos lá. Leiam a crítica da Rosa Luxemburgo ao Marx. Tá? Leiam a Acumulação do Capital da Rosa Luxemburgo. Leiam Jack Wong falando sobre o tema. Leiam... o House Becker não fala exatamente sobre isso, mas leiam o House Becker, não via. Leiam... eu tinha mais uma referência sobre o tema, que agora me fugiu a cabeça, que eu li recentemente, mas se eu lembrar eu falo para vocês. Mas também sabemos onde nos posicionar sobre este assunto.
Sabemos que se o engenheiro, o cientista e o médico recebem hoje 10 ou 100 vezes mais que o operário, e se o tecelão ganha 3 vezes mais que o agricultor, 10 vezes mais que a fábrica de fósforos, não é devido aos seus custos de produção. É por causa do monopólio da educação ou monopólio da indústria. O engenheiro, o cientista e o médico exploram simplesmente o capital, seu diploma, assim como o burguês explora uma fábrica ou como o nobre explora seus títulos de nobreza. E realmente é uma coisa que eu sinto falta em parte de O Capital, né? Embora isso esteja sempre representado, talvez não fique tão claro. Enfim, preciso voltar ao Capital e ler alguns outros livros que eu tenho sobre o tema para conseguir fazer minha crítica, autocrítica, ou inclusive para discordar ou concordar com o Kropotkin, tá? Principalmente porque ele não traz citação de partes, então fica meio vago na minha cabeça, mas volta, e aí fica a parte interessante. Quando eu voltar nisso, se eu lembrar, trarei um vídeo falando sobre o tema, tá? Não me deixe esquecer, deixa um comentário aí para eu fixar, sei lá, alguma coisa assim. Quanto ao patrão que paga ao engenheiro 20 vezes mais do que ao operário, é por causa desse cálculo muito simples. Se o engenheiro pode economizar 100 mil francos por ano na produção, ele lhe paga 20 mil francos. E se vê um capataz, hábil em fazer os operários suarem, que lhe poupa 10 mil francos de mão de obra, apressa-se a lhe dar-lhe 2 ou 3 mil francos por ano. Ele perde 1.000 francos onde esperaria ganhar 10. E essa é a essência do sistema capitalista. O mesmo vale para as diferenças entre os diversos ofícios manuais. Portanto, que ninguém venha falar conosco sobre os custos da produção, que custa a força de trabalho. É aquela fita, né? Isso só faz sentido na sociedade assalariada capitalista. Fora da sociedade, isso daí não pode fazer sentido. Meio que isso. E nos diga que o estudante que passou a sua juventude feliz na universidade tem direito a um salário 10 vezes maior do que um filho do mineiro que se esgotou na mina aos 11 anos, ou que o tecelão tem direito a um salário 3 ou 4 vezes superior ao do agricultor. Os custos necessários para produzir um tecelão não são 4 vezes maiores do que os custos necessários para produzir um camponês. O tecelão se beneficia simplesmente das vantagens em que se encontra a indústria inserida na Europa, em comparação com os países que ainda não têm indústria. Ninguém jamais calculou esses custos de produção. E se um preguiçoso custa à sociedade muito mais do que um trabalhador, resta saber se, considerando todas as coisas, mortalidade de crianças trabalhadoras, anemia que as atormenta e morte prematuras, o trabalhador robusto não custa à sociedade mais do que o artesão. O próprio Marx já falava isso, né, que o grande custo da sociedade é o governo e os militares. E depois a Rosa Luxemburgo vai se aprofundar nessa crítica lá no primeiro texto dela, famoso, que é a Reforma e a Revolução, que tem um anexo sobre militarismo. Tá? Então, o próprio Marx falava sobre uma inversão. Então, eu também não colocaria no trabalhador robusto, né? Mas pensando no Estado e na própria área militar. Enfim, que aí é uma coisa muito interessante, né? Porque as pessoas custam ao Estado. Só que comer, dormir, estudar, e aí, entre muitas aspas, porque estudar pode abranger muita coisa, viver não é só um direito humano, né? Mas é para além disso, né? E por que a gente tem que pagar para isso? Por que a gente paga para beber água? Paga para ter uma casa? Paga para comer? Por quê? Sendo que a água tá aí. A gente tá aí, como parte da natureza. As comidas estão aí. Por quê? Devemos ser levados a acreditar, por exemplo, que o salário de 30 moedas pago ao operário parisiense, as 6 moedas da camponesa de albergue, que perde a visão fazendo rendas, ou as 40 moedas por dia do camponês representam seus custos de produção? Sabemos que muitas vezes trabalham por menos que isso, mas também sabemos que os fazemos exclusivamente porque, graças à nossa sobreorganização, sem esses salários irrisórios, morrem de fome. E aí tem outra coisa que está presente no Marx, né? Mais-valia. É disso que está sendo falado. Para nós, a escala de salários é um produto muito complexo da tributação, da tutela governamental, da captura capitalista do monopólio, em uma palavra, da afirmação do Estado e do capital, outra coisa presente no livro Capital do Marx, né? Por isso dizemos que todas as teorias sobre a escala de salários foram inventadas a posteriori, para justificar as injustiças que agora existem e que não precisamos levá-las em conta. Também não se deixará de dizer-nos de que a escala coletivista de salário seria, no entanto, um passo à frente. Será melhor, dir-se-á, ver certos artesãos receberem uma soma 2 ou 3 vezes maior do que a do operário comum, do que ministros embolsando em um dia o que o trabalhador não consegue ganhar em um ano. Ainda seria um passo em direção à igualdade.
Para nós, esse passo seria um retrocesso. Apresentando uma nova sociedade para distinguir entre trabalho simples e trabalho qualificado, resultaria, como dissemos, censurar a revolução e estabelecer como princípio um fato brutal que sofremos hoje, mas que, ainda assim, achamos injusto. Isso seria imitar aqueles senhores de 4 de agosto de 1789, que proclamaram a abolição dos direitos feudais com sentenças efetivas, mas que em 8 de agosto sancionaram esses mesmos direitos, impondo aos camponeses taxas para redimi-los dos senhores, que eles colocaram sob a proteção da Revolução. Seria também imitar o governo russo, quando no momento da emancipação dos servos proclamaram que a terra passaria a pertencer aos senhores, enquanto anteriormente era um abuso de expor de terras pertencentes a esses servos. Ele está falando da virada da monarquia para uma situação mais burguesa que estava para acontecer na Rússia, né? Ou, para dar um exemplo mais conhecido, quando a Comuna, de 1871, decidiu pagar aos membros do Conselho da Comuna 15 francos por dia, enquanto os federais da muralha recebiam apenas 30 moedas. Essa decisão foi aclamada como um ato de alta democracia igualitária. Na realidade, a Comuna estava apenas ratificando a velha desigualdade entre os funcionários e soldados, o governo dos governados. Da parte de uma Câmara oportunista, tal decisão poderia parecer admirável, mas a Comuna estava assim falhando em seu princípio revolucionário e, por isso mesmo, a condenava. E aqui agora eu vou fazer uma pausa para algo do Marx, que eu já li, né, que eu manjo um pouco, porque ele pontua, em determinado momento de sua obra, eu não lembro se eu li isso na biografia, de uma biografia do José Paulo Neto, ou dos textos que eu tenho. Eu tenho que reler Marx, na verdade, faz muito tempo que eu não vou direto na obra dele. Mas em determinada parte da sua obra, ele fala sobre o direito, né? E é engraçado porque ele fala, o direito hoje é injusto. Então, numa sociedade socialista na qual ainda permaneça o Estado existindo, o direito ele vai ter que ser meio que... não sei se diria regressivo, né? Mas ele vai ter que alternar de forma ao contrário, porque ele construiu uma sociedade injusta. Aqui, a gente fala da abolição já, né? E é um ponto que eu acredito que o Marx concordaria, embora ele não tenha teorizado tanto sobre isso. Afinal, isso é uma coisa interessante a gente notar, né? O Marx ele não fala sobre comunismo, praticamente, em suas obras. Ele só fala de trabalho associado livre. Então, ele não chega nesse ponto para análise, mas ele fala desse ponto da existência ainda de um Estado, né? Desse ponto que o Kropotkin critica. E aí é interessante, porque realmente a gente está fazendo uma diferença, então, da perspectiva marxista e da perspectiva anarquista, onde o fim até se encontra, né? Mas os meios e as ideias vão se divergindo no meio do caminho. Na sociedade atual, quando vemos o ministro pagar a si mesmo 100 mil francos por ano, né? E isso acontece até hoje, vai ver o aumento do salário dos prefeitos de São Paulo, dos vereadores, dos deputados, do presidente, do Congresso, do Senado, do governador, vê lá. O presidente nem tanto, porque o Lula é tranquilo, né? Enquanto o trabalhador deve contar-se com 1.000 ou menos. Quando vemos os capatazes cobrando 2 ou 3 vezes mais do que o operário, que entre os operários há todas as gradações, de 10 francos por dia a 6 moedas da pobre mulher, e colocando já a diferença salarial para a questão das mulheres, desaprovamos o alto salário do ministro, mas também a diferença entre os 10 francos de trabalhador e as 6 moedas da pobre. E dizemos, abaixo os privilégios da educação, assim como os de nascimento. Somos anarquistas precisamente porque esses privilégios nos revoltam. Já nos revoltam na sociedade autoritária. Poderíamos apoiá-lo em uma sociedade que começou a proclamar a igualdade? E aí entra, e eu estava lendo um trecho do Mao Zedong sobre isso, né? Engana-se aquele que acha que depois da revolução tudo vai ser certo igual. Muito pelo contrário, as revoltas continuarão e cada vez teremos mais lutas e mais lutas e mais lutas, porque elas sempre vão existir, mas também porque a gente nunca vai existir uma cidade estritamente perfeita. E essas revoltas não são necessariamente contra a revolução, mas são a necessidade cada vez da gente lutar pela emancipação humana. E é por isso que certos coletivistas, entendendo a possibilidade de manter a escala de salários em uma sociedade inspirada pelo sopro da revolução, se apressam em proclamar que os salários serão iguais. Mas eles se deparam com novas dificuldades. E se o salário igual torna-se uma utopia tão irrealizável quanto a escala dos outros coletivistas. Uma sociedade que tenha aprendido toda a riqueza social e que tenha proclamado em voz alta que todos têm direito a essa riqueza, qualquer que seja a parte que tenham tomado antes de criá-la, será forçada a abandonar toda a ideia de trabalho assalariado, seja em dinheiro, seja em modo de trabalho, seja qual for a forma em que se apresente. E a gente volta no próximo episódio para essa quarta parte. Não se esqueçam de apoiar a Caverna do Morcego, seja curtindo,
comentando, compartilhando, apoiando financeiramente, comprando nosso livro, indo nas nossas redes sociais seguindo a gente, indo pelo cupom da Autonomia Literária, hashtag Morcego da Autonomia. Isso daí é mais só para vocês terem os livros da hora, porque a Autonomia Literária é foda. Seguindo a Clio Operária, acompanhando os textos da Clio Operária. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Um grande beijo. Tchau!